Voltei, galerinha! E aí, eu disse para vocês que eu voltava hoje, né? Com o que mesmo? Com uma revisão, né? Já para a AV2. E nós vamos falar hoje na nossa revisão sobre o livro paradidático, tá? Livro esse que nós vimos nas aulas anteriores, né? Nós falamos sobre a história do alienista, de Machado de Assis, falamos sobre toda a história, sobre os personagens, né? Conhecemos aí todo o enredo. E aí, nós vamos revisar hoje, vamos falar um pouquinho sobre a história, sobre o resumo da história, sobre os personagens, e eu trouxe também algumas questões, tá? Para exercitarmos já para a nossa provinha. Quero que vocês gabaritem toda a história. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre o resumozinho da história, tá? Então, ó, a obra O Alienista narra a história de Dr. Simão Bacamarte, o alienista, um respeitado médico que tinha boa fama em Portugal, Espanha e no Brasil. Ele é casado com Dona Evarista, quem ele julga ser uma boa mulher para gerar bons filhos, o que acaba não acontecendo. Dr. Simão Bacamarte acaba se dedicando, então, aos estudos da mente e à psiquiatria. Ele se muda para a cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro, onde pede autorização do governo para abrir uma clínica feita para estudar a loucura e doenças da mente. Então, esse iniciozinho desse resumo é muito importante. O que tem de importante? Vamos pegar uma texto, que é melhor. O que tem de importante aqui, né? Primeiro passo, né? O nosso protagonista da história, que é o Simão Bacamarte, conhecida como alienista na história. Ele é o nosso protagonista. Então, ele é o quê? Né? Ele é um respeitado médico. Então, o doutor Bacamarte, ele é o médico. Médico esse, né, que volta para a cidade de Itaguaí, situada aqui no Rio de Janeiro, né? Ele volta para Itaguaí, ele casa com a Dona Evarista, então Dona Evarista é a esposa do Dr. Simão Bacamarte. E o que ele pretende, né? O que ele pretendia fazer? Ele, na verdade, pediu autorização, né, lá na Câmara dos Vereadores, ao governo, para abrir uma clínica para estudar a mente humana, né? E aí o que acontece? Esse local que ele pretende abrir foi patrocinado pelo governo, foi patrocinado, né, pela Câmara dos Vereadores. Vamos descobrir o nome do local, né? Aqui, ó. O local é batizado de Casa Verde. E todos aqueles que Dr. Simão julga ser louco, ele manda internar. Então, o local, né, que foi construído para isso, para o Dr. Bacamarte estudar a mente humana, foi denominado como Casa Verde, tá? E aí lá ele colocava toda a população da cidade de Itaguaí que ele julgava ser louco, tá? No começo das internações eram feitas com pessoas que possuíam realmente casos de loucura, sendo aclamado pela população. Mas depois ele passa a internar pessoas consideradas sãs, como Costa, né? Então aqui é um dos personagens que a gente falou sobre, né? Foi louco, foi internado. Aí ele foi internado por quê? Olha ali, ó. Um rapaz que havia recebido uma herança com a qual daria para viver até o fim da vida, mas gastou tudo em empréstimos aos outros e acabou na miséria. Nem a dona Evarista escapou. Quem é a dona Evarista? A esposa do Bacamarte. Foi internada por não conseguir decidir que roupa vestir para uma festa. Na verdade, foi uma das coisas, né? Não foi só pela indecisão dela, foi pelo excesso que ele considerava excesso, né? De compras de joias, de roupas, né? Ela olhava para todo mundo, olhava nesse fator, né? Nesse quesito de prestar atenção na vestimenta. E aí, ela demorava a se vestir. Então, isso tudo ele julgou que a esposa não estava em seus juízos perfeitos. Então, ela também não escapou, né, da Casa Verde, como o Costa não escapou, como o Mateus não escapou, como o padre não escapou. Então, sim, ele acabou colocando várias pessoas na Casa Verde. Então, no início, ele começou realmente a colocar as pessoas loucas, depois as pessoas que não eram loucas e que, por qualquer motivo, ele considerava louco.
Continuando. Metade da população já estava internada e as pessoas começaram a se revoltar. O barbeiro Porfírio, então isso aqui, né, marcou a nossa história, o Porfírio, decide liderar uma revolta para soltar as pessoas que foram presas injustamente, conhecido como a Revolta dos Canjicas. Então, a Revolta dos Canjicas, né, foi colocada exatamente para quê? Para as pessoas que foram presas, foram colocadas indevidamente lá na Casa Verde, fossem soltas. E aí o Porfírio, né, ele liderou essa Revolta dos Canjicas. Esta manifestação de nada adianta. E, no final, os manifestantes também acabaram presos e internados. Então, foi o que a gente leu. Na verdade, o Porfírio não fez o que deveria, né? E aí o Pina veio e tomou o lugar do Porfírio, e depois, no final das contas, foi todo mundo preso, né? O Bacamarte conseguiu colocar todo mundo dentro da Casa Verde. Quando mais de 75% da população da cidade estava internada, Dr. Simão viu que havia algo de errado com seu critério e decidiu o rever. Se a maioria seguiu um desvio de padrão, quem tinha regularidade em suas ações e firmeza de caráter eram os verdadeiros loucos. Então, ele decidiu prender a minoria. Então, foi o que ele decidiu, né? Ele fez o inverso. Aquelas pessoas que estavam presas, que era a grande maioria, ele soltou. E ele achou que as pessoas que não tinham problema nenhum, aquelas pessoas que não tinham desvio nenhum de caráter, que eram os loucos. E aí ele colocou a minoria presa, ele inverteu. Por fim, ele não encontrou ninguém que possuísse ao menos um desvio de caráter, a não ser ele mesmo. Dr. Simão, então, se internou e ficou sozinho na Casa Verde, falecendo 17 meses depois. Então, no final, né, ele solta todo mundo, né, aqueles que ele considerava, que não considerava loucos, os que eram sãs, que foram presos, e depois de 5 meses e meio ele soltou, e no final das contas ele viu que ele, né, que era a pessoa com louca da cidade, e se internou, e depois de 17 meses ele morreu. Então aí tá, né, a imagem do Bacamarte. Aqui está a imagem da Casa Verde, né, aonde ele internava os loucos. E vamos falar agora, conhecer um pouquinho dos personagens. Então, os personagens aí, ó, os principais personagens da obra. Então, nós temos aqui, ó, o nosso protagonista, que é o Bacamarte. Olha lá, ó, médico renomado e protagonista da obra. Aí nós temos aqui a Dona Evarista, que é a esposa do Bacamarte, viúva e mulher de Simão. Viúva porque antes de ela casar com Simão Bacamarte, ela já tinha sido casada e era viúva, né? Por isso que aqui viúva e mulher de Simão. Galvão, o vereador da cidade. Aí nós temos o Costa, que é um homem considerado louco pelo alienista, que é aquele, né, que eu expliquei anteriormente, que é o que tinha recebido herança, né, e perdeu tudo. O Porfírio, que é o barbeiro, né, o que liderou aí a revolta dos canjicas. Então tá ali, ó, o Porfírio, barbeiro da cidade, interessado na carreira da política. Aí nós temos o Pina, o João Pina, que é o outro barbeiro, que é o que toma o lugar do Porfírio, né? Depois lá da primeira revolta, a segunda revolta, ele toma o lugar do Porfírio. Tá lá, outro barbeiro da cidade. O Crispim Soares, que é o melhor amigo de Bacamarte, na qual ele também prende, né? Então, amigo de Simão e boticário da cidade. E nós temos o padre, né? O padre Lopes, que é o padre que é o vigário da cidade. Então, nós temos aqui, né? Bacamarte analisando. Temos aí mais 2 imagens da nossa história, né? Ele com a esposa, né? E ali o casamento dele. Para agora sim a gente ir para nossas questões. Eu vou pegar a caneta aqui, né? E vamos agora analisar algumas questões essa, né? Que serve aí para vocês analisarem como é que está o conhecimento de vocês perante a história para a nossa prova, tá bom? Lembrando que vocês não vão ver o gabarito. Vocês vão pausar o vídeo, vão responder, depois de despausar o vídeo e conferir a resposta, né? Não vão colar direto, não. Vamos ver se vocês estão todos afiados para a prova, tá? Então, vamos para a questão 1.
que diz assim: qual o papel da Casa Verde em O Alienista? Então, Casa Verde, né? Quem era a Casa Verde ali? Casa Verde na história era onde, né? Era o hospício, era onde o Bacamarte internava as pessoas, perfeito? Então vamos ver o papel da Casa Verde. Vamos lá. Na A, promover os estudos dos loucos por Simão Bacamarte. B, promover festas para a sociedade nobre de Itaguaiense. C, com fins de preservar a ecologia da região. E D, movimento histórico de grande valia para a região. E aí, A, B, C ou D? Qual é a importância mesmo? Qual é o papel da Casa Verde aí na nossa história? Gente, aqui não tem nem o que discutir, né? Primeiro que não é um movimento histórico. Muito menos não falamos nada de ecologia, né? Festa, muito menos. Então, qual era a função da Casa Verde? Era aqui, ó. Era onde ele ia estudar os loucos, né? Quer dizer, onde ele internava os loucos, ele considerava o local de estudo da sanidade desses loucos, dessas pessoas, né? Que ele considerava, que ele internava e achava, denominava que era louco. Então, aí é o nosso gabarito, né? A de amor. Essa estava muito fácil, né? Questão dada essa daí. Vamos para número 2. Número 2 diz assim: em O Alienistas, as pessoas eram trancadas na Casa Verde por quê? Por que elas eram trancadas na Casa Verde? A, tinham comportamentos esquisitos. B, desrespeitavam a lei e a ordem. C, Simão Bacamarte as consideravam loucas. E D, o barbeiro as desprezava. Então, por que o Bacamarte quando botava as pessoas lá dentro da Casa Verde? Vamos lá, A, B, C ou D? O que vocês acham? Também está bem fácil, né? Olha a D, gente. Barbeiras desprezavam. Uma resposta totalmente nada a ver, né? E na B, desrespeitavam a lei e a ordem. Não necessariamente, ele não botava só por causa disso, né? Então, quer dizer, nós temos a A e a C. A A diz assim, tinham comportamentos esquisitos. Era só por isso? Não, ele não colocou pessoas normais, pessoas sãs lá? Colocou, né? Então, a nossa resposta é C de casa, né? Simão Bacamarte as consideravam loucas. Então, para eles, não eram só as que desrespeitavam lei e ordem, não eram só as pessoas que tinham comportamentos estranhos, né? Ele acabou colocando todo mundo na cidade. Primeiro, ele colocou a maioria, né? Por pessoas que tinham qualquer tipo de mau comportamento, e depois ele desinverteu, botou todo mundo para fora e colocou aquelas pessoas normais, inclusive o padre, né? E aí, então, ele colocava todos que eram loucas. Então, nossa resposta, C de casa. Vamos para a próxima, questão 3, que diz assim: qual era a profissão de Simão Bacamarte? Médico, agricultor, louco ou psiquiatra? E aí, qual era a profissão dele? Essa também é muito fácil, né? Olha só, louco, acho que é o que a gente queria botar, né? Porque ele realmente era louco, né? Não posso dizer que louco seria uma profissão. Eu disse o tempo todo, né? Que ele era o quê? Médico, né? Ele era um médico renomado lá, muito conhecido, né? Na Europa, também em Portugal e depois também no Brasil. Então, a profissão do Bacamarte, ele era médico, ele não era psiquiatra. Ah, professor, mas ele não trabalhava com os loucos, não posso dizer que ele é psiquiatra? Não. Né? Desde o início, a gente veio falando que o Bacamarte, ele era o quê? Médico. Em momento algum, né, a gente citou a palavra psiquiatra. Ele não era psiquiatra, ele era médico. E aí, o que ele pretendia? O que ele queria? Ele queria estudar, né, a mente humana, ele queria estudar os loucos, ou pessoas que ele considerava louco, né? Então, aí está o nosso gabarito. O Bacamarte, ele tinha como profissão médico. Não esqueçam disso, ele não era psiquiatra, ele era médico. 4. Qual é a principal cidade que aparece no livro? Peixinhos, Vila Esperança, Itaguaí ou Litoncanta? E aí, qual é a cidade que aparece, né, na principal cidade, que principal e única, né, que aparece aí na nossa história do alienista? Gente, essa aí é para não zerar, né? Itaguaí, né? A história se passa lá em Itaguaí, na cidade do Rio de Janeiro, ok? Então, é Itaguaí
é a cidade principal que aparece na história. 5. Simão Bacamarte tem a ideia de construir uma casa de loucos. Qual é o nome que batizaram essa casa? A. Casa Louca. B. Casa Verde. C. Casa do Asilo. Ou D. A Casa dos Loucos. Essa dá para confundir um pouquinho, então vocês têm que pensar antes de responder, hein, pessoal? Olha lá. O que acontece, né? Olha aqui, ó. Quando eu digo aqui, ó. Simão Bacamarte tem a ideia de construir uma casa de loucos. Ele constrói a casa de loucos, não quer dizer que o nome da casa seja Casa dos Loucos, tá? Então, cuidado para não confundir, né? Na hora da correria, vai lá e marca uma coisa confundindo, perfeito? Cuidado, questão de múltipla escolha tem muito isso, então a gente não pode ter nenhum deslize, né? O que acontece? O nome da casa construída para ele colocar os loucos, né? A casa que ele disse que era casa para loucos, foi chamada de Casa Verde, tá? A Casa Verde era a casa na qual ele colocava os loucos, construída para colocar os loucos. E não foi o nome dado à casa, não é Casa dos Loucos ou Casa Louco, nada disso. É Casa Verde. Olha, ó, só para a gente poder retomar aqui, ó. Olha aqui a imagem que eu coloquei para vocês. Olha aqui, ó, tá vendo? A casa verde. Olha. As janelas eram verdes, né? No livro de vocês, se vocês perceberem, né? Ele fala das janelas e o porquê que colocou. Então, olha ali, ó, é casa verde, tá bom? Então, não esqueçam isso aí, para não cair em nenhuma pegadinha, que nem a questão do médico. A gente não falou em momento nenhum de psiquiatra, né? O Simão Bacamarte, ele é médico, a profissão dele é a medicina. Perfeito? Então, aí está o nosso gabarito, P de bola. Então, vamos para a questão 6. A questão 6 diz assim, a rebelião, né? Que se trata lá do capítulo 6. Aconteceu por quê? Por que teve a rebelião? Vamos lá? A. Simão Bacamarte estava aprisionando os animais. B. Simão Bacamarte estava colocando todas as pessoas naquela casa. C. Simão Bacamarte é louco e queriam colocar ele na casa dos loucos. E D. Simão Bacamarte não estava colocando ninguém na casa. E aí? Ó, questão de parar e analisar, né, para também não cair em nenhuma pegadinha. Então, o que ele fala lá no capítulo 6, para quem não lembra, né? Que é que fala da rebelião? É lá da revolta dos canjicas, né? Por que os rebeldes eles se rebelaram? Por quê? Né? Qual foi o propósito de fazer a rebelião da revolta das canjicas? Foi a questão de que o Bacamarte estava sem limite, né? O Bacamarte estava colocando todo mundo preso. Então, se eu olhava para o lado ou se eu falava alguma coisa diferente, eu ia lá e ele me prendia, né? Então, quer dizer, para ele, todo mundo ali estava enlouquecendo. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava aprisionando todo mundo, ele estava colocando todo mundo na casa. Agora, olha aqui as opções. Ó, Bacamarte estava aprisionando os animais, gente? A gente está falando de animal, né? Ele, desde o início, a ideia dele era colocar loucos, ou seja, pessoas e não animais, né? B, Simão Bacamarte estava colocando todas as pessoas naquela casa. Sim, essa é a nossa resposta. Ele colocou todo mundo. Foi por isso que aconteceu a revolta dos canjicas, né? A rebelião que lá foi feita pelo barbeiro Porfírio, né? Que foi liderado por ele, tinha essa ideia de soltar as pessoas que ele estava colocando preso por qualquer coisa, por qualquer motivo. E aí eles se rebelaram. Na verdade, né? O propósito do Porfírio era político, mas ele pegou esse feeling, né, do Bacamarte para poder colocar ali todo mundo na pressão e tomar o poder. Essa era a ideia dele, porque ele sempre tentava entrar na política e não conseguia. C. Simão Bacamarte é louco e queriam colocar ele na casa dos loucos. Não, ele era louco, né? Mas o propósito da rebelião não era colocar ele lá, não era colocar o Bacamarte
na Casa Verde, e sim fazer soltar as pessoas, né, que ele estava colocando por qualquer motivo. E a D, Simão Bacamarte não estava colocando ninguém na casa, pelo contrário, né, ele estava colocando todo mundo na casa. Essa D, ela é oposta à nossa resposta. Então, a nossa resposta não poderia ser outra que a B de bola. Olha ali, nosso gabarito. Vamos para a 7. A 7 diz assim, essa 7 ela não é de múltipla escolha, sim, verdadeiro ou falso. Mesmo sabendo que a nossa provinha, né, toda de múltipla escolha, a questão do verdadeiro ou falso nos ajuda também a responder lá alguma questão que ficar perdida lá em dúvida, né? Então vamos para a questão que diz assim. Ao longo do livro, Simão Bacamarte acha que todo mundo da cidade é louco por causa de besteiras que essas pessoas fizeram. Ele só não colocou a mulher dele na casa, mas todo mundo da cidade ele colocou. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Então vamos lá. Olha a afirmação, né? Simão Bacamarte acha que todo mundo da cidade é louco. Verdadeiro ou falso aí? Vamos colocar aqui. Ele acha que todo mundo da cidade é louco. Verdadeiro. Né? Por quê? Porque por causa de besteira, né? Ó, louco por causa de besteira que essas pessoas faziam. Também não era só por isso, mas ele considerava todo mundo louco. Ele só não colocou a mulher dele na casa, verdadeiro ou falso? Mas todo mundo da cidade ele colocou. Ele colocou todo mundo, menos exceto a mulher. A mulher. Sim ou não? É falso, né? Puramente falso. Porque ele colocou a mulher. Nós vimos isso. Por que ele colocou a mulher lá presa? Quem lembra? Ele colocou a mulher, por quê? A mulher demorava a se trocar para uma festa, porque a mulher adorava joias, porque a mulher adorava roupas, porque a mulher olhava para todo mundo para reparar as roupas, coisas de mulher, né? Toda mulher demora a se trocar. Toda mulher é vaidosa, gosta de roupa, né? Gosta. Ah, professor, não vou dizer que eu gosto de joias, né? Mas eu adoro ir ali e comprar várias bijuterias. Eu também adoro, né? Cordão, adoro pulseira. Então toda mulher gosta, né? Então, isso aí para ele, né, foi motivo de prender a mulher, de colocar a mulher. Então, essa afirmação ela é falsa, tá? Ele colocou, sim, a mulher presa. Ele prendeu a mulher dele. Olha aí, nosso gabarito, né? Nosso gabarito é falso. Ele prendeu a mulher, sim. Vamos para a questão 8. Estamos chegando ao final. Tá? Eu coloquei 10 questõezinhas para a gente responder. 8. No fim do livro, todos os loucos foram libertados. O que aconteceu com Simão Bacamarte? E aí, no final da história, né? Ele libertou todo mundo. Ok. Mas, na verdade, houve-se uma inversão. Ele primeiro prendeu, né, 75% da população, né, por qualquer motivo, achava que a pessoa, né, fazia qualquer coisa, ela ia lá e prendia. Depois ele chegou à conclusão, aí foi lá na Câmara dos Vereadores, chegou à conclusão de que era o contrário, que o louco, na verdade, era aquela pessoa sã, aquela pessoa que não fazia nada de errado. Aquela pessoa que não fazia nada de errado, que naquele momento estava solto, aqueles ali é que eram loucos. Então, que ele ia soltar todo mundo que estava preso e ia prender esses sãs. Tanto que os vereadores fizeram lá um acordo com ele, né, deles não irem presos. E ele aceitou o acordo lá dos vereadores. Então, ele fez ao contrário, ele soltou todo mundo e prendeu essas pessoas sãs. Essas pessoas, depois, né, de mais ou menos 5 meses e meio, foram libertados por ele. Né? Ele achou que essas pessoas também estavam curadas. E aí, o que aconteceu com Bacamarte? Qual foi a conclusão dele? Ele chegou à conclusão de que ele, né, ele era a pessoa louca da cidade. Por quê? Porque ele não tinha defeito algum, ele tinha todas as qualidades. Lembram que ele teve aquela conversa, a gente até viu, né, já no final da história, que ele teve a conversa com o melhor amigo dele, que era o Crispim Soares, mais a esposa e mais o Padre Lopes. Estavam os três na sala, né, quando ele começou a falar, e eles apoiaram que ele realmente era uma pessoa que não tinha defeito, uma pessoa de várias qualidades, e aí, tá aí, era uma pessoa certa demais, sem defeitos, né, com várias qualidades, isso não existe. Então, ele foi lá e se internou. O que aconteceu? 17 meses depois, ele acabou morrendo, né? Então, isso foi o que aconteceu aí com o Bacamarte no final da história. Tá ali, ó. O doutor Simão, então, se internou e ficou sozinho na Casa Verde,
falecendo 17 meses depois. Mas ele chegou, né, a essa conclusão de que ele era o louco da cidade, era ele. Ele era o doidão da cidade. Vamos para a questão 9, que diz assim: a princípio, a inauguração do sanatório é comemorada pela população. Entretanto, as pessoas logo mudam de conduta e se revoltam contra Simão Bacamarte. Por quê? Bem, né, no início lá, que ele pediu o apoio, né, à Câmara dos Vereadores, ele foi apoiado, a Câmara decidiu, né, patrocinar esse evento dele, que na verdade era a Casa Verde, para manter os loucos lá. E aí a população se animou, né? Fizeram festa quando a Casa Verde foi inaugurada, né? Enfim, o que aconteceu no meio do caminho nessa trajetória? O que o Bacamarte aprontou, né? Ele começou a prender todo mundo, né? Por qualquer motivo. E aí as pessoas começaram a se revoltar. E foi aí que deu a revolta dos canjicas, né? Eles se revoltaram porque o Bacamarte estava surtando, prendendo todo mundo por qualquer motivo. Não só aqueles que eram loucos, como ele começou a prender no início, né? Ele prendeu os loucos e depois as pessoas que não faziam nada, né? Por qualquer motivo, ele ia lá e prendia as pessoas. E aí, o que aconteceu? A revolta, né, dos canjicas. Então, a população se revoltou por esse motivo. Perfeito? Então, tá aí o nosso gabarito, né? O Simão Bacamarte começou a prender muitas pessoas à toa. Vamos para a nossa última questão 10. Ao longo da narrativa, Simão Bacamarte persegue incessantemente um objetivo. Qual é esse objetivo? E aí, né, durante a história toda, né, o Bacamarte só tem um único objetivo, né? Que objetivo era esse? Qual é o objetivo que ele teve durante todo o trajeto dele na história? Qual era? Botar as pessoas aonde? Na Casa Verde. Mas para quê? Qual era a ideia dele colocar essas pessoas que, na verdade, ele disse no início da história que eram os loucos, né? Que ele ia internar os loucos. Para quê? Para estudar a mente humana, para estudar esses loucos, né? E tentar ajudar. Foi isso que ele disse lá na Câmara dos Vereadores, né? Quando ele deu a ideia, né, da Casa Verde. A Casa Verde era para internar os loucos, ele internar os loucos e estudar a mente desses loucos, né? O trabalho científico, como que ele usou, ele ia ajudar esses loucos, estudando cada um. Então, todo o trajeto dele na história, ao longo da história, era meramente, né, internar os loucos e estudar a mente deles e ajudá-los. Essa era a ideia. Só que ele começou, né, a se perder e aprender todo mundo. Todo mundo era louco, então todo mundo precisava ser estudado. Essa é a verdade. Então, nosso gabarito, o único objetivo de Simão Bacamarte é levar os loucos para a Casa Verde e estudá-los. Perfeito? Então, chegamos, pessoal, aí à nossa reta final da nossa história. Olha ele aí, o Bacamarte aí. Perfeito? Então, vamos agora ficar aí encerrando a nossa história do Bacamarte, o alienista, junto aí da nossa revisãozinha com essas 10 questões que eu espero ter ajudado, né? Tirar, de repente, alguma dúvida que ficou pendente. Resumo, personagem, tem as 10 questões, deu para trabalhar bem para a prova. Porque as nossas próximas aulas, nossos próximos encontros, né? Nós vamos falar sobre as 3 unidades do livro, tá? Unidade 1, 2 e 3. Tá bom? A gente tem mais 3 encontros, cada encontro para uma unidade. Perfeito? Ó, um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!